Bom dia! Bom dia! Bom dia, igreja. Bom dia, professor João. Bom dia, você que está em casa nos assistindo. Olha, bom dia para todo mundo, né, Sara? Que bom que você está aqui com a gente. E eu espero que você tenha acordado muito bem. Porque hoje eu acordei pensando, sabe o que, Sara? Não sei se você é assim, mas eu acordo sempre pensando em alguma coisa. E eu hoje acordei pensando assim, dormir é tão bom. Mas acordar é melhor ainda, não é? Pensa na misericórdia de Deus que se renova e nos desperta a toda manhã. Poderíamos estar em uma situação muito ruim, mas Deus nos poupou disso. E aí você acorda pensando, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Não sei se aí em casa, vocês aí, estão numa realidade muito boa. Talvez você esteja numa realidade de sofrimento, de angústia. E às vezes a gente não consegue mudar a nossa realidade, mas a gente pode mudar o nosso pensamento. O nosso pensamento nós podemos mudar e sempre podemos tirar algo de bom das situações que estamos vivendo. Então, que hoje você tenha aí um bom dia e tenha ânimo na presença de Deus, não é assim, Sara? Porque nós acordamos com ânimo, não foi assim? Sim. Sim. Então, vamos orar, pedindo a Deus a presença dEle? Vamos nos ajoelhar? Querido Pai que está nos céus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado porque acordamos com saúde, privilégio de acordar. Protege quem está em casa, protege a gente nesse dia. Agora vamos falar sobre Ti um pouco. Obrigado por tudo. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta manhã, onde nós temos a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, nós vamos colocar no nosso coração a palavra de Deus. E nós temos o nosso versinho da semana. Você aí de casa, esse é um verso fácil, não é, Sara? Você já decorou? Ainda é o segundo dia, né? Dá para decorar amanhã, não dá, Sara? E aí o verso da semana qual é? Mateus 28, 19 ao 20. Muito bem, então você aí de casa está aí desafiado a abrir a sua Bíblia, em Mateus 28, 19 e 20. E nós vamos falar juntos no 3. Você conta? Todos acharam? 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Amém. Que chance nós temos, né, de participarmos da obra do Senhor, e esse é um grande privilégio. Amém.
E agora nós teremos a palavra de Deus, não é assim? Nós teremos o nosso estudo com a professora Maísa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia. Bom dia você que está em casa. Louvado seja o nome de Deus, você que acordou tão cedinho, já deve ter estudado os materiais, já deve ter buscado ao Senhor. E eu quero fechar o olho com você mais uma vez para a gente orar ao Senhor, para a gente poder trabalhar essa parte da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse em Números 30 primeiro. Números capítulo 30, tá bom? Nós temos hoje Números 20, 29 e 30 e a rocha ferida. Queria primeiro que você abrisse em Números 30 para a gente tratar do assunto mais simples para o mais complicado, tá bom? Então vamos lá, você achou? Assim que achar, nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude. Você dormiu bem? Conseguiu descansar? Como a Joana falou, às vezes a gente tem vontade de descansar mais, né? Dormir mais. Mas nós vamos ter bastante tempo de descanso, teremos a eternidade toda, não é não? Pela graça, pelo poder do Senhor. Vamos viver em momentos de perfeita paz, nunca mais cansaço, não é? Nunca mais dor. É por isso que estamos pedindo a Deus a bênção dele. Fecha seus olhos, nós vamos orar. Eu vou me ajoelhar aqui, você se ajoelha se você quiser. Amado Senhor, glorioso Deus, aqui está, Pai de amor, a Tua palavra, aí estamos nós aqui. A palavra falará e nós queremos ouvir. Queremos que o Senhor grave isso em nosso coração, nos ensine as particularidades da Tua vontade para com o Seu povo. E nos ensine também a maneira que devemos agir e viver, não copiando as falhas e os erros do nosso povo no passado, mas vivendo de forma correta ao nos prepararmos para ir para Canaã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Capítulo 30, então, de Números. Eu queria comentar com vocês um negócio interessante. Capítulo 30 de Números traz para nós uma informação interessante sobre algo que Deus falou lá no Éden para a mulher. Vocês se lembram que quando a mulher, que foi a instigadora do primeiro pecado, recebeu de Deus uma orientação, a orientação do Senhor para ela foi: o seu desejo será para com o seu marido, e ele te governará. Vocês estão vendo, algo muito sério é a palavra. A palavra de alguém, quando é dada diante de Deus, não é coisa simples. Eu quero dizer para vocês que há poder na palavra. Nós estamos vivendo numa era, numa época, num tempo em que as pessoas já não se incomodam mais com o que falaram. Elas falam hoje, amanhã elas mudam de ideia. Vocês sabem por que existem tantos casamentos terminados? Não é só por causa do temperamento das pessoas. Uma das razões é falta de cumprimento da palavra. O que a pessoa disse, ela não segue. Nós mudamos de ideia muito rápido, isso é um distúrbio emocional. Mudar de ideia, não manter foco, é doença. Não sei se vocês sabem disso. Então, hoje eu penso uma coisa, ontem eu dei até uma comentada sobre isso. Amanhã eu penso diferente e acho que foi Deus que me falou. Vocês sabiam que isso é considerado doença emocional? Sabiam? Doença. Só que nós agimos como se fosse coisa normal. Não há problema, hoje eu mudo de ideia. Hoje eu quero fazer tal coisa, não pensei muito bem, não ordenei muito bem meus pensamentos e me envolvi naquilo por precipitação, seja como for. Mas amanhã eu mudo de ideia. Nós vivemos num mundo onde todo mundo está mudando de ideia, então não tem problema. Diante de Deus não é assim. A palavra é algo muito sério. Deu a palavra, ainda que com prejuízo próprio, cumpra. Você falou, cumpra, ainda que você vai ter prejuízo com isso. Isso chama-se caráter.
Só que no caso de uma mulher, se ela fez um voto a Deus, olha que coisa séria. Falar entre seres humanos é uma coisa, um voto a Deus é outra coisa. Aqui em casa, nós temos muito cuidado com quem vem para cá, exatamente por isso, porque o trato não é só conosco. Conosco fica o prejuízo financeiro, mas diante de Deus, como que algumas pessoas vão enfrentar o tribunal celeste? Eu não sei. Como elas enfrentarão o juízo de Deus? Porque nós pensamos que as coisas caducam, que se esquece, que passa. Não é verdade. Não passa. Do que eu estou falando? Aqui na Terra, por exemplo, há um adultério, todo mundo se escandaliza, passa 2 anos, ninguém lembra mais, fulano casou com fulana, e aí passa 10 anos, está tudo aceito, sem problemas, porque todo mundo esqueceu. Diante de Deus não houve esquecimento daquela situação. Continua diante de Deus como se fosse no início. Para Deus não existe esquecimento das coisas a não ser por arrependimento e pedido de perdão, humilhação de alma. Vocês compreendem? Não cai no esquecimento. Deus não se esquece. Mas no caso de uma pessoa falar e oferecer a Deus uma promessa, existem coisas que são promessas pela boca, pela palavra. E existem promessas que são promessas pela ação. Por exemplo, se eu invento de engravidar, eu vou viver uma vida para a qual eu possa engravidar e tenho um bebê, eu não preciso prometer, eu já tenho obrigação de cuidá-lo. Sim ou não? Sim. Existem algumas coisas que você não precisa falar, já são obrigação sua, independente de qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho o meu corpo e o meu corpo eu vivo com ele, não me pertence, segundo Coríntios 7, diz que não me pertence, mas eu resolvo fazer o que eu quiser com ele. Eu tenho obrigação diante de Deus de cuidar para o corpo que pertence a Deus e ao meu futuro marido, no caso eu já sou casada. Mas se você parar para pensar, existem obrigações que você não precisa falar sobre elas, são obrigações naturais da vida. São promessas que você faz porque você foi beneficiado na sua história. E existem promessas que você faz a Deus, algumas desavisadas, como disse aqui, e se o marido disser não faça, a mulher está desobrigada diante de Deus. Se o pai disser não faça, a mulher está desobrigada diante de Deus. Que engraçado isso, né? O que é que te leva a pensar sobre isso daqui? Eu queria que só as mulheres pensassem agora. Não é bonito os homens pensarem no que eu vou falar, tá? É só as mulheres que têm a liberdade de pensar no que eu vou perguntar. Se alguém tem autoridade sobre algo que falamos, é sinal que o que falamos não é considerado com muito juízo. Alguém tem mais juízo do que nós. Irmão, não é para fazer assim não, viu? O irmão fez bem assim. Não é para concordar, viu, homens, tá? Só as mulheres que é para concordar. Vocês perceberam isso? É sério ou não é? Deus, diante de todo o universo, coloca a mulher desobrigada de seus votos se o marido disser não para o voto que ela fez. Vocês perceberam isso? Leram isso ou não? Voltando para Números 29, nós encontramos algo muito interessante. Deus é um Deus detalhista, metódico, Ele é cuidadoso. Quando Ele diz uma coisa é para ser feito daquela forma, sim ou não? Vocês acham que Deus, Ele dá uma orientação e daqui a pouco Ele fala, pode fazer do seu jeito, é assim? Como é que Ele espera que façamos? Parte da educação que se recebe na escola de profetas é para aprender a fazer do jeito que foi dito. É um pulo, é um dos degraus para você entender que quando Deus diz, são 10 carneiros, não são 9. É para trazê-los de tal maneira diante de mim. É para fazer de tal coisa, de tal forma. É para pegar a espevitadeira e ainda é com a mão direita. É para pegar tal e tal utensílio, tem que ser de barro. Você não pode usar tal coisa para vir na minha presença para tratar das ofertas e festas solenes. Você vai ter que trabalhar com tal coisa na oferta dos tabernáculos,
Que oferta eu quero nesse dia? De que jeito? Quando Deus pedia, ele tinha uma razão. Cada um dos ritos, por menor que fosse, tinha um motivo para ser feito. Tinha um motivo para ser pedido. Eu queria que vocês fizessem como leitura suplementar, né, complementar, vocês que estão em casa e vocês que estão na Escola de Profetas, a leitura do livro Ritual do Santuário. Como é que é o nome do livro? Este livro, Ritual do Santuário, é um dos melhores compêndios que eu já vi na minha vida de explicações do que Deus pedia relacionado ao santuário, suas festas, seus desejos para com as coisas. Claro que no último capítulo tem algo nesse livro que não se aceita muito, mas foi editado pela Casa Publicadora, a Casa Publicadora o teve. Você quiser procurar na internet, leia todos os capítulos, até o último, que o último não está muito correto, tem alguns detalhes lá que foi o autor que disse, não é tão bíblico, mas você pode observar e ler todos esses detalhes com toda atenção, entendendo por que Deus pedia, de que maneira que ele queria desta forma e não daquela outra. Uma das orientações que Deus dá para uma escola é que o aluno que esteja estudando aprenda a ter sua opinião, porém seguir a orientação que está sendo lhe dada. Por que isso? Quem de vocês sabe dizer? Por quê? Por quê, gente? Por que temos que seguir orientações? Com isso aprendemos a fazer o quê? Seguir orientações de Deus. Quando você sabe que algo que foi lhe pedido não está errado, mas é diferente do que você vai fazer, siga. Não está errado aquilo. E outra, eu sempre comento com os alunos que vêm aqui, eu me lembro que nós trazíamos pessoas para fazer o curso de naturopatia, vinha um médico tal e dava aula. Vinha outro médico tal e dava aula parecida, mas ensinava diferente aquele procedimento. E aí vinha um outro ainda, ensinava diferente ainda. Aí os alunos, e então, o que eu faço? Eu falei, simples. Você vai aprender as 3 formas. Por quê? Porque além de não estar errado, você está aprendendo 3 formas de fazer. Não é só um jeito. E outra, uma forma pode lidar com este paciente aqui. A outra forma que você aprendeu a fazer o mesmo paciente, mesmo procedimento, você vai aprender a fazer com este outro paciente aqui. Quando Deus te dá a chance de aprender, você agora tem várias formas de fazer o mesmo trabalho. Não é interessante? Uma pessoa que tem capacidade para isso. Eu não jogo fora o conhecimento. Por isso que eu digo aos alunos que quando vem um professor aqui e diz alguma coisa, não levante a mão, mas isso não acho que é assim. É falta de educação. Falta de humildade. Ouça tudo. O Senhor Deus diz que quem fala antes de ouvir, antes de chegar à finalização da coisa, é imprudente. Não se pode, né? E o Senhor Deus deu ordens de como fazer. Se o pessoal fizesse diferente, o que Deus faria? Ele disse, eu não aceito. Ele disse, não vou aceitar. Mas é a melhor fruta, é o que eu tinha na mão. Deus disse, é o holocausto que eu quero. Pode ter certeza, meus irmãos, o Senhor Deus tem sua maneira de trabalhar ele. Semelhantemente, tereis santa convocação com tal e tal atitude, diz Deus. Com tal e tal oferta, com tal e tal comportamento, com tal roupa, com tal maneira de agir, com tal silêncio, com tal isso e aquilo. É assim que Deus pedia. E quando Deus faz estas coisas, ele tem sua razão para trabalhar, né? Agora a gente chega em Números 20. Eu quero comentar com vocês Números 20 agora. Em Números 20 é apresentada a morte de quem? E mais de quem? Epa, 2 líderes poderosos morreram. Vem cá, eu fico muito impressionada com as idades dessas pessoas, a atividade delas e a luta que Deus teve para que elas crescessem, aprendessem, etc. Mas eu tenho algo sério sobre Números 20 para falar com vocês. Por isso eu tratei Números 30 e 29 antes, para que ficasse na cabeça de vocês Números 20. Por quê? Vocês sabiam que existem pessoas que morrem antes da hora?
Eu sei que existe um provérbio que diz assim, ninguém morre antes da hora. Não, existe gente que morre antes da hora. Eu conheço 3 que morreram antes da hora. Aliás, se você estudar a história de Israel, uma multidão morreu antes da hora. Toda a geração que deveria ter entrado em Canaã. Só que a gente sabe quais foram as razões que fizeram com que esse povo não entrasse. Mas Miriam, Arão e Moisés, por que não entraram também na terra prometida? Por quê? Eram líderes. E o que estava sobre o líder? Antes, porém, muito bem, filho. Antes, porém, eu quero comentar uma coisa com você. Você é líder? Você é líder? Sim. Você será o líder de uma cidade inteira. Você será líder de uma igreja que será estabelecida. A igreja de Deus na terra sob seu comando. Você comandará pessoas que você terá levado o evangelho na porta da casa dela. Você terá entrado naquela vida, sido o canal de Deus para transformações naquela história. E o que você falar será lei. Vocês não sabem que sério é fazer esse tipo de situação. E outra, você entra numa obrigação diante de Deus quando você é líder, que nada, absolutamente nada a vontade de Deus, tem que orar muito, muito, nada, absolutamente nada além da vontade de Deus tem que reger e controlar tua história. Ai daquele que se torna um profissional da fé. O que é um profissional da fé? Vive envolvido na missão, mas com interesses pessoais. O líder já não pode mais ter interesses pessoais. Ele tem que fazer porque é líder. E ele não pode exasperar-se, nem irar-se. Como assim? Tem que agir com sabedoria. Esses dias uma pessoa chegou e escreveu para mim uma coisa muito ruim. Às vezes você tem que ouvir alguma coisa ruim e ficar quietinho. Outras vezes você tem que responder para a pessoa, para que a pessoa possa compreender o que está fazendo. Quando fazer uma coisa e quando fazer outra. Responda. Eu preciso que vocês pensem nisso. Joana, acha aquele texto para mim bem voando. Chegue aqui na frente, traga a sua Bíblia. O texto que eu quero é que diz: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que não te tornes tolo igual a ele. Vocês conhecem esse texto? Quantos conhecem? Ah, todo mundo! E se eu disser que na Bíblia também está escrito, responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele entenda que está sendo tolo. Também conhecem? É o versículo seguinte. Olha como a Bíblia é inteligente. Você que está em casa, pare para pensar isso. E a pessoa que estava me incomodando perguntou assim para mim: irmã Maísa, vocês têm que ser muito mansos. Eu falei, a gente tem que ser manso, mas também dizer o que está errado. A gente tem que ser manso, mas a gente tem que dizer o que não está certo. E na posição de líder você tem que saber o que dizer. Você tem que saber como agir. Coloque alguma coisa assim, ó, em Números 20, coloca aí e vai lá para Provérbios, tá bom? 26, vai lá, Provérbios 26, bem rapidinho. Acha Provérbios 26 e dá uma olhada no que Deus diz aqui para você. Olha só, você vai gostar muito de ver isso aqui, porque isso aqui é para nós. Líderes, você tem que saber pensar sobre isso. Tem que saber quando é uma coisa e quando é outra. Provérbios 26, verso 4, diz o quê? Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças tolo semelhante a ele. Está entendido, sim ou não? Quer dizer que você não tem, o pessoal gritou, você fica quieto, não é assim? O pessoal é tolo, falou besteira, você... Porque às vezes a gente pode ser até muito bom da cabeça, mas às vezes fala tolice, sim ou não? Então não responda. Só que o verso 5 diz o quê? Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. É preciso às vezes responder à altura para a pessoa entender, sim ou não? Sim. Mas quando saber fazer uma coisa é quando outra.
Aí entra a sabedoria do céu, que o líder deve ter. Líder precisa ter esse tipo de visão. Você vê, quando fica quieto. Quando fala não, você está errado. Não é assim. Você tem que ter esse discernimento. Você tem que ter essa cabeça. Entendeu? E o líder não pode fazer isso com paixão. Gente, como isso é sério. O Senhor Deus disse claramente para Moisés e para Arão. Imagina, e eu ainda perguntei para Deus, Senhor, me ajuda nessa coisa, eu me arrependo do que eu fiz. Não me fales mais sobre isso. Não foi o que Deus disse para Moisés? Você não entra na terra prometida. Por quê? Porque você é líder. E como líder não poderia ter feito o que fez. Como líder você não poderia ter feito. Irmãos, imaginem que povo cheio de milagres. Imagina você, saiu uma água de uma rocha, pá, bateu nela, saiu água. E a água então jorrava em abundância. Quanto de água se precisa para uma escola de profetas? Eu lembro que no dia que a gente foi construir essa caixa d'água, e eu acho que tem 17 mil litros, né, meu bem? 28 mil, ó, veja só, 28 mil litros. E ela acaba rápido, 28 mil litros para a nossa família, escola de profetas, cerca de 30 pessoas. Vocês têm cabelos muito compridos, lavam muito com os cabelos, né? Sim ou não? Tomam muito banho, passam o dia todo tomando banho. Gente, mas imagine quanta água precisaria se fosse 1000 pessoas. Abraão tinha 1000 pessoas na casa dele. Essa madrugada eu fiquei pensando, Abraão tinha 1000 pessoas. Mas Moisés tinha quanto? 3 milhões de pessoas. Vocês acham que era um córregozinho que saía daquela rocha? Que tanto de água saía daquilo? Ali diz, jorrava água. Oi? Como um rio. Era água a valer, muita água. Aquela quantidade tremenda. Imagina aquele povo que tinha que ser muito limpo. Aquele povo, todas suas vasilhas limpas, seus corpos limpos, suas roupas limpas, senão Deus não se achegava. Aliás, é uma coisa importantíssima da escola de profetas. Nós seguimos essa orientação de Deus. Se estivermos sujos, sabemos que os anjos se afastam. Se estivermos com roupa encebada, jogada num canto, nós sabemos que Deus, ele se afasta. Lá na casa da mamãe, que a gente está cuidando da mamãe, eu aviso todo o tempo, não deixe lixo. Não permita lixo, não permita sujeira, coisas bagunçadas. Os bichos caírem no chão, tira tudo. Por que isso é importante? Por quê? Cláudia é muito cuidadosa. Não pode, né, Cláudia? Deixou sujeira lá, vai acontecer o quê? O que acontece? Quem tem um pouquinho de conhecimento sabe que está cheinho de bactérias. Ali pode criar fungos, ali os cantinhos da pia não muito limpos, cheio de sujeira e imundície. Tudo isso é foco de infecção, de sujeira, e Deus se afasta. A gente precisa de um microscópio para ver. Deus não precisa de microscópio nenhum. Nem os anjos. Né? Então tem que ser muito limpo. Agora imagina o tanto de água que precisava. Essa rocha era uma rocha, a quantidade de água que seguia o povo era um rio. Era muita coisa no deserto que os seguia, que estava com eles. Aquilo era o próprio Jesus, não pensa que era pouco, era muito para 3 milhões de pessoas. Era muito, muito, muito. Eu quando cheguei em Israel, eu tomei um susto quando eu vi o rio. Quando eu vi o Nilo, já me assustei. O rio Nilo, eu nunca imaginava que fosse daquele tamanho. A gente imagina Moisés sendo tirado de um cestinho, a moça indo tomar banho, estava junco, não sei o quê. E eu imagino, não, é muito grande. Agora vocês não têm ideia do tamanho do lago aonde Jesus fez parar a tempestade. Não é pequeno não, um negócio imenso. Você fica olhando onde que termina do outro lado, lá lonjão. É muito largo. Mas este que seguia o povo de Israel era muito maior. A água que seguia o povo de Israel era muito maior. E aí quando cheguei em Cádiz Barneia, aconteceu o quê? O que aconteceu em Cádiz? O que aconteceu? Faltou água. O que acontece aqui se faltar água? O que acontece aqui em casa se faltar água um dia? Bora. A professora Maísa não tem... Professor Leandro, professora Maísa. É? Oi, filho? Não tem comidinha. O que mais que vai acontecer se faltar 2 dias? Eu me lembro que quando nós chegamos um dia aqui em casa,
Passou um tempo sem luz, porque nós dependíamos da luz de fora, né? Agora a gente já não depende mais. Não é maravilhoso? Sim ou não? Tá, mas nós dependíamos. O que acontecia naquela ocasião? Acabou a luz 4, 5 dias, não foi? Aí acabou a água também, não tinha nada. E eu me lembro que o pessoal, e agora? Como é que eu lavo roupa? E começa a me olhar com um olhão desse tamanho assim, abriu, ó, umas butuconas desse tamanho para cima de mim. Mas que culpa eu tenho, gente? Nenhuma culpa. O que a gente vai fazer? Vamos esperar juntos, vamos orar, pedir a Deus que Deus resolva. Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? A não ser que a gente vá lá embaixo no rio e comece a trazer de balde. Dá? Dá para fazer isso? Descer a montanha e pegar lá de balde? Não dá. Mesmo que a gente trouxesse uns 10 baldes, funcionava para quantos? E nós já tomamos banho de balde aqui? Já tomamos ou não? Vocês não, nós sim. Nós chegamos numa escassez de água tão grande que um ficava na porta do banheiro dizendo, deu 1 minuto, pode sair já. Vocês sabiam? Tomava banho em 1 minuto, nós já fizemos isso aqui. Não uma vez só, porque já passamos por situações muito duras. Quem chegou hoje, está tudo lindo, verdinho, maravilhoso, tem não sei o quê, tem sua cama, tem não sei o quê. Não sabe o que já se passou até aqui, né? Muita coisa aconteceu. Mas eles ficaram sem água em Cádiz Barnea. O que aconteceu em Cádiz? Sem água. E agora sem água? Para um povo bem educado que eles eram super educados? Eles eram educados, polidos, nobres, gente boa? Não. Como é que eles eram? Vou acabar com você, lá vem. E aí os 2 líderes caem com o rosto na terra. Até aí tudo bem. Cai com o rosto em terra, ora ao Senhor, pede orientação de Deus. Deus fala, vai lá e fala a rocha. E eles vêm nervosos que estava com o povo comendo o juízo deles, diz, vocês querem que a gente tire a água dessa rocha agora? Quer ver a gente tirar? E pá! E bateu na rocha. 2 vezes. A lição que Deus queria ensinar? Naufragou. E ainda por cima ensinou o povo a fazer o quê? Diante de Deus, não acreditar no que Ele está falando. Olha a responsabilidade de um líder. Não me honrou, você não me honrou, vocês não me honraram diante do povo. A figura de Cristo foi destruída diante do povo, que Ele não poderia ser ferido 2 vezes. E o povo agora tinha mais um motivo especial para não dar certo. O Senhor Deus disse, por isso, não é só eles que não vão entrar em Canaã, vocês também não vão entrar em Canaã. Isso me dói muito. Dói em vocês? Sim ou não? Temos coisas a aprender nessa situação? Sim ou não? Irmãos, olha o que Deus diz aqui. Deus diz que aquele em quem Cristo habita é uma fonte de água poderosa para os outros. Amém, queridos? Amém. Usando a ideia da rocha. Deus também diz aqui assim, ó. Olha só. O espírito turbulento e ingrato do povo. Espírito o quê? Turbulento e ingrato. Vai lá, me diga aí. Eu quero que vocês expliquem essas 2 palavras que Deus usou aqui. Deus não usou essas palavras à toa. Espírito turbulento e ingrato. E outra, Deus usa a palavra espírito, que significa o quê? Um demônio. Lento e ingrato. Ingratidão é um negócio muito feio, não é? Muito feio. Ingratidão é um negócio muito feio. Espírito turbulento. Gente, como nós temos que pedir a Deus e cair de joelhos e jejuar por isso. Pedir a Deus que arranque isso de nós, que tire isso de nós. Outra coisa que me tornou, me fez pensar muito, sentimento de irritação. Sentimento de irritação, foi uma frase usada. Deus usou a senhora White para falar essa frase. Sentimento de irritação. Pensem, o que é sentimento de irritação? Tem gente que parece que não pode ser tocado. Sentimento de irritação. Que mais, ó? Moisés falara com sentimento de irritação. Suas palavras eram uma expressão de paixão humana, em vez de santa indignação, porque Deus havia sido desonrado.
Ouvi agora, rebeldes, disse ela. Essa acusação era verdadeira. Mas mesmo a verdade não deve ser falada com paixão nem impaciência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem como é que a gente torna a verdade em mentira? A gente perde a razão quando a gente fala errado a verdade. Destrói a verdade. Quando a gente chega numa igreja e diz assim, vocês que comem carne de defunto, você estragou a verdade. Vocês sabiam disso? Infelizmente eu já fiz essa besteira nos meus sermões. E aprendi, viu? Não faço mais não. Pela graça e poder de Deus. Falar de um assunto solene, com paixão, como se você fosse mais santo do que as outras pessoas, estraga a verdade. Olha o que diz aqui. O pessoal estava errado? Sim ou não? O povo de Israel estava errado? Estava errado ou não estava? Mas olha o que Deus disse sobre a atitude de Moisés. Mas quando tomou sobre si o acusá-los, quando tomou sobre ele mesmo, Moisés tomou sobre ele a atitude de acusar o povo, o Espírito de Deus, olha ali, agravou o Espírito de Deus e apenas fez mal ao povo. Sua falta de paciência e domínio próprio eram evidentes. Oh, tristeza. Aprendemos coisas aqui, sim ou não? Sim. Aprendemos? Aí Deus deveria corrigir os liderados lá, todo o povo de Israel. Deveria? Mas Deus nessa hora se calou contra o povo e toda a culpa caiu sobre os dirigentes. Olha que coisa séria. E ainda tem mais. Líderes punidos. Líderes punidos. Ouçam isso aqui. Peguem o parágrafo que eu coleto. Nem mesmo a integridade e fidelidade. Nem mesmo a integridade e fidelidade. Achem, está quase no final, tá? Esse parágrafo. Por favor, ache isso daqui. Está na página 305. Obrigada, irmão. Achem, por favor. É muito importante que vocês achem. Acharam? Olha o que diz aqui. Um pouquinho antes, um parágrafo antes, na metade do parágrafo anterior, diz assim: mas poucos se compenetram da excessiva malignidade do pecado. Acharam isso? Ó. Lisonjeiam-se alguns homens de que Deus é bom demais para punir o transgressor. Mas à luz da história bíblica é evidente que a bondade de Deus e seu amor o obrigam a tratar o pecado como um mal fatal à paz e à felicidade do universo. Pecado é um mal o quê? Fatal, mas um jeito de fazer isso. Veja como é o jeito. Agora continua. Nem mesmo a integridade e fidelidade de Moisés podiam desviar a retribuição da sua falta. Deus perdoara ao povo maiores transgressões, mas não podia tratar com o pecado nos dirigentes do mesmo modo que naqueles que eram dirigidos. Honrar a Moisés mais que a todos os outros homens na terra. Revelara-lhes a sua glória e por meio dele comunicar seus estatutos a Israel. O fato de que Moisés possuíra tão grande luz e saber tornava mais grave ainda o seu pecado. Gente, vocês pensam que ter conhecimento é uma coisa pequena? Vocês sabem o que significa conhecimento? Mais responsabilidade. Quanto maior a luz, maior a sombra. Cuidado. Olha o que diz aqui. A fidelidade passada não expiará um mau ato sequer. Continua. Quanto maior a luz e os privilégios concedidos ao homem, maior sua responsabilidade, mais grave sua falta, mais severo o seu castigo. Gente, eu li isso aqui umas 3, 4 vezes. Isso é sério ou não é? É sério. Isso não é brincadeira, não. O espírito de exaltação própria e disposição para censurar os irmãos são desagradáveis a Deus. Cuidado quando a gente abre a boca para censurar. Você tem que pensar muito bem, mesmo sendo líder, a hora de censurar. Como censurar?
Não sei se vocês se lembram que eu comentei com vocês ontem ou anteontem, que uma menina pegou e me trouxe, uma menina que estudava aqui, um texto onde fala a obrigação do líder de reprovar o pecado de outra pessoa, porque ela me viu ficar calada numa certa hora, achou que eu não ia falar nada, que eu estava protegendo a pessoa. Às vezes não é proteção, você está esperando o momento certo. Você tem que pensar quando falar, quando não falar, quando ficar quieto, quando falar. Você quer aprender isso, Regiane? Você é uma excelente líder. Tem que aprender isso, tem ou não tem que aprender? Deus ensina. Isso é importante demais. Olha o que diz aqui, ó. Quanto mais importante é a posição de alguém, achou esse textinho? Um pouquinho para frente, ó. Quanto mais importante a posição de alguém, maior sua influência, maior é a necessidade que cultive a paciência e a humildade. O que significa cultivar? Cultive a paciência e a humildade. O que significa cultivar? Como? Exercer, cuidar, regar. Como é que a gente cultiva uma plantinha? Cultivar, isso é você que cultiva, tá certo? É muito importante que o Senhor Deus possa nos ajudar. Fala, não, mas eu tenho uma natureza assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, aprendi assim. Olha o que Deus diz no último parágrafo, vai lá. Todos os que professam piedade, vai lá, acha, todo mundo lendo, gente, ninguém dormindo agora, ó. Todos os que professam piedade estão sob a mais sagrada obrigação de guardar o Espírito. É obrigação ou não? E exercitar o domínio próprio sobre a maior provocação. O que é exercitar? Os encargos colocados sobre Moisés eram muito grandes. Poucos homens serão tão severamente provados como ele foi. Contudo, isso não lhe permitia desculpar o pecado. Agora veja avante, vamos ler juntos essa próxima parte? Deus fez amplas provisões para seu povo e, se depositarem confiança em sua força, jamais se tornarão joguete das circunstâncias. O que é joguete das circunstâncias? Olha isso aqui, ó. O que é joguete das circunstâncias? Se você fez tal coisa, eu te dou também. Quer dizer que a circunstância molda você, o que tiver acontecendo, toma lá da cá. Quer dizer que se você não estiver sendo incomodado, você é legal. Ou é na hora que é incomodado é que a gente tem que aprender a lidar com a situação. Avante, olha o que diz, ó. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo e inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos o quê? Vencer. Glória ao nome do Senhor. Você acredita nisso? Mas é impossível vencer sem muita oração. Vocês têm que aprender a orar todo o tempo. Todo o tempo. Orar quando? Todo o tempo. 100% do tempo. Orar enquanto a gente está aqui falando, ouvindo, enquanto está imaginando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero expor diante de Ti o meu sentimento, meu medo com relação às coisas, minha angústia, minha dificuldade. Eu quero pedir a Tua força, quero pedir a Tua misericórdia, me ajude como líder da Tua casa, com esta ou com aquela outra responsabilidade, mas todos são líderes. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me ensine, que o Senhor trabalhe por mim. Você quer fazer isso? Sim. Quer estar diante de Deus dessa forma? Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, fortaleça você. E essa é a vontade de Deus. A sua vontade é a vontade de Deus, sabia? Olha que bom que num momento nós sabemos que a nossa vontade é a vontade de Deus. O que você está querendo é o que Deus quer para você. Deus quer que você se torne bom líder. Melhor do que foi Moisés. E nenhum de nós pode correr o risco de não entrar na Canaã celestial. Eles ainda podiam não entrar naquela, mas entrar na outra. Sim ou não? Mas nós não temos nenhuma Canaã terrestre para entrar. Nós vamos entrar em qual? Nós podemos falhar? Vamos fazer dar certo? Vamos? Orando todo o tempo. Aprenda a orar 100%, aqui dentro da cabeça, ó. Fica orando aqui, tá bom? Vamos ajoelhar, vamos agradecer a Deus. Vamos lá.
Senhor Deus do universo, quantas lições preciosas temos ao ler a Tua palavra. A Tua palavra é fonte de vida, poder, é a palavra de Deus. Nós louvamos o Teu nome por ter tanta liberdade para estudar aqui nessa escola, para poder acordar de madrugada e a primeira coisa que fazemos aqui é estudar a Tua palavra. Louvamos o Teu nome por isso. Te pedimos que em nome de Jesus nos ajude nos afazeres de hoje. Teremos sim chances de nos exasperar, de fazer errado durante esse dia. E eu quero te pedir que em nome de Jesus Satanás seja vencido e que em nosso temperamento nós possamos, temperamento, inclinações, naquilo que nós trouxemos de nossa educação, da nossa genética, Pai de amor, nós possamos ser vencedores. Em nome de Jesus eu te entrego as pessoas que estão em casa. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quero dar um bom dia para você. Que Deus te encha de bênção, poder, de graça e te fortaleça. Um abraço e até amanhã cedo que estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Até amanhã.